Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Miqueias capítulo 4, leitura da palavra de Deus para nós. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor, como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores, faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque vocês agora terão que sair da cidade. Vão morar nos campos, vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como os feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro, cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Amém. Depois de 3 capítulos de palavras de juízo, ainda que sempre Miqueias também mostre que aos arrependidos Deus tem palavra de restauração, no capítulo 4, Miqueias tem uma palavra de esperança. Então, do juízo, nós vemos aqui agora uma palavra de esperança. No meio das profecias que ele trazia para Israel e para Judá, de que a nação seria invadida, destruída, levada ao cativeiro, agora há uma pausa, onde o Espírito do Senhor usa o profeta para falar sobre a salvação que alcançaria todas as nações da terra. É impressionante a grandeza dessa profecia, porque Israel tinha uma mentalidade nacionalista. Eles entendiam, e até hoje também, que Deus era o Deus deles. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel, não significa que Deus é o Deus somente de Israel. Ele é o Deus que escolheu Israel de maneira singular, para através dele, dessa nação, trazer a revelação escrita, o Messias, e através dessa nação, alcançar todas as nações da terra, através do Evangelho do Senhor Jesus. Mas, como a profecia bíblica já dizia, Israel não creu na pregação do Evangelho, pelo menos como nação, porque na verdade os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, a primeira igreja, eram todos judeus. A igreja nasce em Jerusalém, com judeus se convertendo ao Senhor Jesus. Então o remanescente foi alcançado desde o primeiro século, quando creram em Jesus, e a pregação inicial do Evangelho era somente para Israel e judeus. Quando o Evangelho chega aos não judeus, que a Bíblia chama de gentios,
Foi até um momento onde a igreja de Jerusalém se reuniu para poder entender o que estava acontecendo. O primeiro não-judeu que se converteu foi Cornélio, pelo menos no sentido da palavra da expansão do evangelho. Porque na verdade, no dia do Pentecoste, tinha gente ali de várias nações e ouviram o evangelho, e muitos se converteram e foram pregando de volta para as suas nações. Mas olhando agora para Miqueias capítulo 4, e a gente que se propõe sempre a estudar a Bíblia capítulo por capítulo, a gente percebe então no capítulo 4 que o plano de Deus é salvar todas as nações da terra. Esse é o plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus, Ele já decidiu entregar o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já morreu por nós, porque essa decisão do nosso Deus, o Deus único, Yahvé, que é um Deus triuno, é o Deus triuno, Ele decide, meu Filho, Jesus será enviado para salvar todas as nações da terra, de todas as tribos, povos e línguas. O nome do Senhor será glorificado, porque as nações conhecerão a Jesus, o único Salvador, o único Senhor, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas olhando para Miqueias capítulo 4, a gente percebe essa verdade. Logo no versículo 1, diz o seguinte: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, se elevará sobre as colinas, e para ele afluirá os povos. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, os povos, não só Israel. E isso está em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, onde Paulo diz a Timóteo que ele deveria, como pastor que Timóteo era da igreja de Éfeso, Paulo fala para Timóteo, antes de tudo, ore, interceda, suplique ao Senhor, ore pelos reis, pelos governantes, ore, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é que a salvação alcance a todos. E a salvação, amados, só vem através do Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus. O Evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E nós cremos que essa profecia em Miqueias capítulo 4, se cumpre, pelo menos parcialmente, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos perguntam para Jesus, os apóstolos perguntam, quando será que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque essa é a promessa da antiga aliança. Jesus fala, não compete saber tempos ou épocas. Atos capítulo 1, versículo 7, e no versículo 8, Jesus diz, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E aí, Miqueias 4, versículo 1, diz que o Senhor vai estabelecer no alto dos montes, o seu templo, e para ali afluirão os povos. Versículo 2, as nações virão, e as nações vão dizer, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essa profecia se cumpre inicialmente em Atos, porque foi ali em Jerusalém que o Espírito Santo foi derramado, e a partir dali que o Evangelho foi pregado, como Jesus profetizou em Atos capítulo 1, versículo 8, isso é uma realidade, né? Essa profecia se cumpriu parcialmente, e aí a gente percebe que só o Evangelho pode transformar as nações, só o Evangelho pode salvar as nações. A gente tem tantas brigas e guerras por pensamento de como deve ser o governo, ideologias acerca de governos no mundo inteiro, há tantos pensamentos diferentes sobre qual seria a melhor forma de governo. Amado, só tem uma esperança para as nações, o Evangelho do Reino de Deus. Só o Evangelho do Reino de Deus transforma o homem de dentro para fora. Só o Evangelho do Reino de Deus traz paz verdadeira entre as pessoas. Israel atualmente precisa se converter ao Senhor Jesus. Os islâmicos nos nossos dias, os países árabes e os países islâmicos precisam se converter ao Senhor Jesus. A Europa precisa se converter ao Senhor Jesus. O Brasil, a América Latina precisa se converter ao Senhor Jesus. O reino que nós devemos pregar, e o reino que é o único
que deve ser a nossa esperança absoluta, é o reino de Deus, que é a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, é o evangelho do Senhor Jesus. E aqui, quando fala que os povos iriam para Jerusalém para aprender, está falando sobre a pregação do evangelho. E o que o evangelho faz conosco? Olha aí no texto. Primeiro, o evangelho nos faz abandonar a guerra. Olha o versículo 3, o que diz: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados, lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Amado, foi o que o Senhor Jesus fez e tem feito na história da humanidade. Quantas nações que viviam em guerra, e o evangelho mudou a história dessas nações. Infelizmente, e eu penso que isso não é por acaso, eu penso que isso é intencional, infelizmente, os nossos professores de história não ensinam a verdade, porque a história é contada por aqueles que têm as suas próprias ideias, mas a verdade é que a Europa era um caos de guerra, e hoje, se tem algo de bom e de pacífico lá, foi porque o evangelho foi pregado naquelas nações, e infelizmente hoje eles usufruem consequências boas que o evangelho trouxe, mas não reconhecem mais o evangelho do Senhor Jesus. Mas a Inglaterra, esses povos eram violentos. Na história, o que falar dos vikings, que eram bárbaros, tremendamente violentos, e que se converteram ao evangelho e foram transformados. Amado, o evangelho nos livra de guerrear uns contra os outros, liberta nações. Nações foram e estão sendo transformadas pelo poder do evangelho do Senhor Jesus. O que Miqueias está falando em profecia era o que aconteceria no futuro. Ele está falando aqui do evangelho do Senhor Jesus, que nos faz abandonar a guerra, viver em paz uns com os outros, abandonar as armas e começar a trocá-las por ferramentas de trabalho, para arar a terra, para construir coisas boas. Segundo lugar, o evangelho não só nos faz abandonar a guerra. Olha o que o evangelho faz. O evangelho nos leva à adoração exclusiva a Yahvé, ao único Deus, ao Deus que é triuno. Está aí na palavra do Senhor. Perceba, no versículo de número 5, que Miqueias está profetizando o que aconteceria. Versículo 5 do capítulo 4: todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, ou seja, os que são alcançados pelo evangelho, pelo Espírito Santo, andaremos em nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, muitos vão viver em torno dos seus próprios deuses, e olha, não são só deuses de prata, de madeira, que as religiões pagãs, e até as religiões que se dizem cristãs, mas que têm imagens de escultura, que também foram contaminadas pela idolatria. Não é só essa idolatria que a Bíblia condena a idolatria ao dinheiro, a idolatria à nossa própria imagem, ao nosso ego, o orgulho. E aí, Miqueias está dizendo que o evangelho vai nos levar a adorar somente ao Senhor, ainda que ao nosso redor tenham pessoas cheias de deuses, cheio de superstições, misticismo, acreditando em objetos, em fita, em óleo. Nós cremos somente no Senhor Yahvé, o único Deus digno de ser adorado. O Espírito Santo, quando a gente realmente está sendo guiado, quando Ele habita em nós, Ele nos liberta de toda idolatria, seja ela de objetos, seja ela de pessoas, seja ela de nós mesmos, seja ela dos bens, ou da fama, que muita gente hoje idolatra, né? ou dos prazeres. A Bíblia fala sobre aqueles que o seu próprio ventre é o seu Deus, que adoram a si mesmos, adoram fazer a sua vontade, elas não andam na vontade de Deus. Deus está dizendo aqui, que ainda que os povos andem cada um diante do seu Deus, versículo 5, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, e olha o detalhe, para todo o sempre. Amado, nós precisamos pedir a Deus a bênção da perseverança dos santos. Nós vamos permanecer somente olhando para o Senhor. Terceiro lugar, o evangelho também, ele estabelece o reino de Deus. Ele transforma a nossa vida, ele nos faz adorar somente ao Senhor, nos torna verdadeiros adoradores. E o versículo 7 diz: dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Há muitas pessoas que dizem: Jesus é o meu Salvador, mas eu preciso te lembrar que Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor.
Jesus não veio pregar uma religião chamada de igreja evangélica. Jesus veio pregar o reino de Deus. O reino de Deus, ele governa sobre a minha vida. Por isso, eu ando em santidade, eu ando na verdade, eu ando praticando o amor, eu ando semeando a paz, eu ando refreando toda inclinação minha do velho homem e alimentando o novo homem na palavra e na presença de Deus. O Evangelho é o estabelecimento do reino. Reino de Deus é governo de Deus. Só há reino onde há sujeição. Será que nós temos sujeitado o nosso caráter, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas prioridades a Deus? Nós precisamos perguntar isso para nós mesmos. O reino de Deus, o Evangelho faz isso. Versículo 7, dos que cocheiam, dos que estão inconstantes, dos que estão talvez murmurando, Deus diz: eu farei um remanescente. Então não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que realmente se sujeitam ao Rei. O texto está dizendo aí que Deus vai pegar dessas pessoas que estão inconstantes, mas que creem no Evangelho, e Ele vai fazer um remanescente. Deus está fazendo um remanescente nessa geração. Deus está unindo pessoas que não querem viver para este mundo, que não querem viver como a maioria, mas que querem viver para Ele, querem conhecê-lo, querem amá-lo, querem ter experiências genuínas, poderosas, profundas, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, querem se santificar cada dia mais. Não tem medo de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo, porque há pessoas que elas têm medo. Se eu ler muito a Bíblia, se eu ficar muito na igreja. Nós temos que ter medo de ficar muito neste mundo podre, no pecado, nas nossas próprias vaidades dos nossos pensamentos. Nós temos que temer estar sendo influenciado por demônios, através da mídia, através até mesmo da religiosidade, sem uma essência de estarmos cheios da presença de Deus, amando e conhecendo a palavra de Deus, se relacionando com Deus em intimidade, ter um altar secreto, uma vida particular no quarto com Deus, conhecendo a Jesus, porque Ele é real, Ele é vivo, Ele se manifesta entre aqueles que são remanescentes dEle. Nós precisamos desejar isso, e para isso nós temos que decidir viver diferente do mundo, porque o mundo quer se prostrar diante de Baal, diante dos deuses, diante dos prazeres, mas a Bíblia diz que Deus tem 7.000 que não se dobrarão diante de Baal e nem beijarão os seus pés. E não basta você achar isso bonito e nem se emocionar, você precisa viver isso, que você pode estar achando que é e não ser. Nós precisamos ser muito sinceros com Deus e com pessoas que olhem nos nossos olhos e conheçam quem nós somos, porque isso é andar na luz do Evangelho. O Evangelho estabelece o reino, e em último lugar o Evangelho congrega os remanescentes. É o que o texto fala, Deus é congregar, ou seja, quem é remanescente congrega, quem é remanescente se vincula, e não só de estar no ambiente, mas de ter aliança, de ser, porque o Espírito Santo que habita em mim, e se Ele habita em nós, Ele nos une. A unidade é obra do Espírito Santo. Nós vamos aprender a olhar para o outro e ver Cristo nele, em nossas limitações, inclusive em nossos erros, mas são erros que nós não vamos alimentar, nem disfarçar, e nem viver na hipocrisia de ser uma pessoa diante dos homens, e uma pessoa quando nós estamos longe do olhar das pessoas. Nós precisamos andar na luz do Evangelho, e o Evangelho nos congrega, nos une, nos reúne, nos faz igreja do Senhor Jesus, onde nós participamos da vida uns dos outros, onde nós servimos uns aos outros, oramos uns pelos outros, onde nós participamos do que a congregação local que nós estamos, está caminhando, está direcionando. Nós somos guiados como ovelhas do Senhor Jesus, debaixo do pastoreio de uma congregação local. E aí, amados, para concluir, nós precisamos comentar alguns detalhes. O texto, então, ele fala da salvação para todos os povos, através do Evangelho. O texto fala sobre o poder do Evangelho de transformar realidade, então transformar as nações, transformar o coração, a adoração, e nos congregar, o reino de Deus. Mas em último lugar, o texto também nos fala que os judeus, ou seja, o povo, a nação de Israel, seria afligida, mas depois seria restaurada. E é isso que o texto nos mostra a partir do versículo 9. Olhe bem, você que gosta de examinar as escrituras, versículo 9 de Miqueias 4. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como de mulher que está dando à luz? Irmãos, até o versículo 8,
Espírito Santo está falando através de Miqueias da salvação que viria através da pregação do Evangelho a partir de Jerusalém para todas as nações. E vale a pena você olhar depois Isaías capítulo 2, de 1 a 4, porque é a mesma profecia. Isaías foi contemporâneo de Miqueias, os dois falaram a mesma coisa do Evangelho do Reino nas nações. Mas agora o Espírito Santo fala através de Miqueias sobre o que estava acontecendo naquele momento e que ia acontecer sobre Israel. Perceba, ele diz: olha, vocês vão ter dores como de mulher dando à luz. Versículo 10, suporte essas dores, faça força, filha de Sião. Eles iam ter dores, e está dizendo aí: vocês terão que sair da cidade, vão ter que ir para os campos, e vocês irão para a Babilônia. Versículo 10, Deus então aqui está dizendo: antes dessa manifestação do reino de Deus, que a partir de Jerusalém alcançará as nações, Israel, vocês que são escolhidos de maneira singular por Deus, vocês vão sofrer muito, vocês vão ser arrancados daqui, vão para o cativeiro babilônico. E aí, ainda diz no versículo 10, ali vocês serão libertados, ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Uma das coisas interessantes é que na Babilônia, Deus libertou Israel da idolatria. O povo de Israel sempre teve uma tendência para a idolatria. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais eles tiveram imagem alguma. Até hoje, quando se converte um judeu, eles têm até dificuldade, às vezes, a gente quando fala do Deus triuno, eles têm dificuldade, porque para eles, amado, idolatria é algo abominável. Sabe quando que Deus libertou eles? No cativeiro babilônico. Às vezes uma disciplina de Deus é para nos libertar dos nossos ídolos e de amarras no nosso coração. Deus está dizendo: vocês serão libertados lá e os remirá das mãos dos inimigos. Deus também está falando que tiraria eles de lá. Versículo 11, agora muitas nações vão se reunir contra vocês. O que aconteceu na história? As nações se levantaram contra Israel, eles foram invadidos pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, após um grande tempo de domínio já deste império, do Império Romano. Na história, Jerusalém foi massacrada dezenas de vezes, e Deus está dizendo que isso aconteceria. Versículo 11, Jerusalém vai ser profanada, e os povos dirão que os olhos se deliciem com a ruína de Sião. Versículo 12, porém tem a promessa de restauração, mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, e nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como fez a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu darei chifres de ferro, cascos de bronze, você vai esmagar muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. Bens deles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Israel, antes de vocês verem essa salvação dos povos, vocês vão ser massacrados e perseguidos, mas chegará o tempo onde o Senhor vai os restaurar, o Senhor vai os fortalecer, e vocês vão vencer nações que se levantarem contra vocês. O que acontece desde 1948, que Israel é devolvida a sua terra para eles pela ONU. Logo quando eles recebem a terra, eles são alvo de guerra dos povos ao redor, que pegam eles num momento de fragilidade, mas eles vencem. Aí vem a guerra dos 6 dias depois, um pouco mais à frente, e eles vencem, e Israel está lá hoje como uma nação forte, primeiro lugar de tecnologia, e com avanços científicos tremendos. Por quê? Porque a palavra profética está se cumprindo. Porém, o remanescente de Israel ainda será salvo. Deus vai salvar, porque Deus está salvando o remanescente dele. Em todas as nações, Deus está chamando aqueles que querem realmente andar na verdade, conhecer o Deus vivo, andar na luz do Senhor Jesus, vão reconhecer o Evangelho e vão se dobrar diante dele. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor nos inspire nessa manhã a permanecer em Jesus, a permanecer no Evangelho todos os dias, o verdadeiro Evangelho. Livra-nos das fantasias da nossa mente, livra-nos da idolatria, seja ela explícita ou disfarçada. Livra-nos, Pai, no nome de Jesus, de estarmos vivendo na hipocrisia de uma vida cristã apenas de aparência. Nós oramos essa manhã, Pai, que o remanescente do Senhor seja fortalecido, aqueles que ouvem essa palavra e que querem andar com Deus, conhecer a Jesus, não pelas bênçãos, não pela religiosidade, mas porque querem se relacionar, se render, fazer a Tua vontade. Jesus,
revela-te a nós cada dia mais, nos fortaleça e que possamos crer, Tu és soberano e as nações, todas as etnias ouvirão o evangelho do reino de Deus e a vinda do Senhor para o Teu reino de maneira plena se manifestará em breve. Maranata, vem Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Amém, Jesus.